Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com e do YouTube da Baruch, estamos começando o nosso terceiro episódio, Educação em Pauta, com o professor Douglas Tufano, que é formado pela USP em Letras e Educação, atuou como professor da rede pública e particular de São Paulo por mais de 30 anos. Hoje ministra cursos de redação online para estudantes que vão prestar vestibular e Enem. Participa da programação da Rádio Baruch com boletins que explicam as dúvidas mais comuns da língua portuguesa e também curiosidades do nosso idioma. Sempre numa linguagem bem acessível a todos, que vão ao ar de segunda a sexta, em 2 horários, 12 horas e 19 horas. E neste nosso podcast Educação em Pauta, vamos conversar sobre a educação digital nas escolas. Bem-vindo, professor Douglas Tufano. Bem-vindo, muito obrigado, muito obrigado. Está um prazer de voltar aqui para a gente conversar a respeito desse tema tão importante, né, Fran? Exatamente, né, professor? E aí a gente pode começar a fazer um paralelo entre a pandemia ocorrida em 2020, onde as escolas, os professores tiveram que usar essa tecnologia para dar aula, e a gente viu o drama que foi, o caos que foi. E aí, a gente trazendo para os dias de hoje, 2025, eu queria que o senhor falasse sobre esse cenário de 2020, como foi dramática para os professores, escolas, enfim, todas as pessoas envolvidas, para os alunos também. E como é que está hoje esse cenário em termos de equipamentos, de infraestrutura nas escolas? Por gentileza, professor Douglas Tufano, e mais uma vez, muito prazer em recebê-lo aqui no Educação em Pauta da Baruch. Muito obrigado, Afrânio. Realmente, foi muito boa a sua colocação. Vamos comparar um pouquinho 2020 com 2025. Em 2020 foi um choque. Foi um choque. Todo mundo ficou chocado. E agora, como é que a gente vai fazer? Bom, temos aqui a internet, né? Temos online, mas ter apenas o equipamento não era suficiente. Era preciso saber usar o equipamento. E aí nós vimos que foi o caos. Isto é, não havia praticamente, não digo 100%, mas praticamente ninguém estava preparado para fazer esse trabalho online. Porque uma coisa é você usar o recurso tecnológico da internet. Outra coisa é você simplesmente gravar uma aula. Gravar uma aula não é usar a internet. Você podia gravar de outra maneira, mas não é isso. Nós temos que criar uma interação com os alunos. Conversar com eles. Senão vai virar uma espécie de vídeo, né, que você assiste em casa e acabou. Não, não pode ser assim. Nós não tínhamos, e não temos, eu acho, na minha opinião, uma didática para usar a internet. Na maior parte das vezes, fazia o que nós estamos fazendo, por exemplo, uma gravação para alguém conversar com os alunos. O que acontece? Os alunos ficavam completamente desmotivados. Além do mais, descobriu-se que uma grande parte dos estudantes não tinha acesso à internet. Dispunha, por exemplo, de um celular com poucos recursos, outros nem isso tinham. Professores que não tinham dispositivos para poder dar aula, para poder fazer, escolas que não tinham nem conexão à internet. Aí que se começou a se perceber que, na verdade, o Brasil estava completamente despreparado para entrar no século XXI. Isto é, não havia uma infraestrutura tecnológica. Né? Não adianta falar, vamos usar quem? Quem vai usar? No fim, nós vimos que a maioria das escolas que usou esse recurso é da escola da rede particular. A rede pública, em muitos lugares, sofreu demais com isso. Alunos que não tinham sinal, professores que não sabiam preparar uma aula para a internet. Agora, nós estamos vendo em 2025, fazendo uma comparação, avançamos, não há dúvida, mas ainda nós temos, segundo uma pesquisa que eu tenho aqui, cerca de 3,5 milhões de estudantes que não têm acesso à internet. 3,5 milhões é muita gente. Por que isso é grave? Porque a educação que se dá quando você tem esses recursos trabalhados, né? Filmes, vídeos, aulas, exercícios, uma série de outras coisas, você enriquece a educação. E quem não recebe isso? Vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás. Então vai acontecer de chegar no fim, você tem alunos
que praticamente não tiveram uma educação digital. E isso está ligado também, Afrânio, a uma coisa interessante. Educação digital é também usar bem a internet. E aí nós temos o problema também do bullying, né? Nós temos o problema das fake news. Quer dizer, se você não sabe usar aquilo, você pode ser facilmente manipulado. Então, essa é uma novidade que não tem em 2020 muito, mas em 21 já começou, 22 foi ficando pior e está cada vez pior. A violência pelas redes sociais, pelo uso da internet. Então, se começou a usar a internet de uma forma até ingênua, né? Ah, é tão assim, faz assado. Ninguém tinha a noção de que aquilo também poderia ser um perigo para os jovens. Exatamente, né, professor? Os cuidados que a gente deve ter com essas ferramentas, essa tecnologia, que já começa no ensino básico, né? Queria que o senhor falasse também sobre esse cenário, que a tecnologia, a gente pensa que está mais relacionada com o Fundamental 2, o ensino médio, mas já hoje o cenário do presente já pega essas crianças menores, né? Exato, exatamente. Isso eu vejo com bons olhos, porque uma criança hoje de primeiro ano, ela não só já usa isso em casa, ela tem esses recursos, como as escolas estão investindo nesses formatos novos, né? Não é só dar aula, assim como nós estamos falando, mas criar mecanismos de motivação, são filmes, são desenhos, são animações, tem muita coisa que prende a atenção da criança e, portanto, né, faz com que ela aproveite melhor aquele dispositivo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um aluno do ensino médio. Ele está no terceiro ano do ensino médio. Então, ele já fez 3 anos do ensino médio e fez aí pelo menos mais 1 ano ou 2 no fundamental, né? Então, ele começou a usar, por exemplo, no 8º ano. Ele fez o 8º ano, 9º ano e os 3 anos do ensino médio. Pois é, ele não pegou educação digital antes. Ele não pegou. Quer dizer, são alunos que estão saindo e que têm essa deficiência. Eles mal viram o emprego de educação digital, eles mal viram, porque depois vai avançando e tal. Enquanto isso, as novas gerações que estão surgindo agora, no primeiro ano, no segundo ano, com 6, 7, 8 anos, eles já estão mais acostumados e estão aproveitando melhor essa educação digital. Isso é muito, muito importante, porque não vamos pensar quando ele sai da escola. Educação digital significa, como eu falei, aprender a usar bem a internet, aproveitar para desenvolver-se pela pesquisa, pelos estudos e também para a preparação profissional. Quer dizer, são alunos que daqui 8 anos, né, estarão muito mais preparados para o mercado profissional, que cada vez mais é informatizado, né? Cada vez mais se precisa de internet. Então, nós temos um problema aí de profissionalização, nós temos também um outro problema. E quem não tem isso? Como é que vai entrar no mercado profissional se está muito ingênuo ainda, mal começou a entender de internet? Como é que ele está preparado? Ele não está preparado para o mercado profissional, que cada vez exige mais isso. Então, uma coisa importante, a inclusão, né? A educação digital provoca inclusão social. Você fica mais preparado para a sua vida, você fica mais preparado profissionalmente se você tem essa educação. E o contrário também, não é? Se você não tem essa educação, você vai ficando marginalizado. Então, não participar da educação digital hoje é um processo de exclusão digital. E estamos aí numa situação que afronta, né, que desmente, né, a nossa Constituição, que diz que todos têm direito a uma educação de qualidade e todos merecem o mesmo nível de ensino. Cadê isso? Isso não está acontecendo. Portanto, nós temos uma educação digital hoje que está sendo desenvolvida, mas está longe ainda de atingir a maior parte dos estudantes. Portanto, estamos aí uma elite, né? Temos um grupo que está se beneficiando disso e outros milhões de alunos que não estão se beneficiando. Então, é um projeto de educação que está excluindo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque é preciso entender que a escola é um passaporte para a vida profissional. A escola é uma porta de entrada. Se você não tem esses pré-requisitos, como é que vai ser a sua vida profissional? Como é que você vai poder trabalhar? Como é que você vai poder ganhar mais? Como é que você vai poder melhorar a sua situação econômica?
Entendeu? Está ligado com a economia. Tá ligado? E o Brasil precisa de mão de obra especializada. Quanto mais avança, mais especializado tem que ser essa mão de obra. E você tem pessoas que mal conseguem trabalhar ou usar a internet nesse sentido. Acaba usando para outras coisas, mas não para esse sentido. Então, não é um problema meramente escolar, educacional. É um problema social, é um problema cultural. É um problema que deveria merecer mais cuidado do Ministério da Educação. Com certeza, né, professor? Falando sobre essa nova tecnologia, né, o digital nas escolas, como é que fica o processo de avaliação do aprendizado no uso É, dessas tecnologias? Isso. Agora, vamos entender que quando a gente fala de educação digital nas escolas, não é o único processo. Continua a haver ainda a aula presencial, a conversa, a avaliação do professor. A questão digital é mais no sentido de oferecer aos alunos outras formas de ensino. Agora, a avaliação, a chamada oral, a avaliação, isso continua normal, entendeu? O problema é como você concilia as duas coisas, a aula presencial e a aula digital. Então, a aula digital não substitui a aula presencial. Ela é um reforço, ela é um auxiliar. E grande auxiliar, muito bom auxiliar. Né? Você está preocupado em explicar alguma coisa, de repente você pode passar um filme sobre isso, você pode passar um documentário, você pode fazer uma interação entre alunos que estão em diferentes lugares. Puxa, isso é um recurso fantástico. Né? Isso é um recurso fantástico. Então, isso ajuda a gente a ensinar melhor. Por isso que eu disse, a formação desse aluno que está aproveitando a educação digital é de melhor qualidade do que aquele outro que não tem isso, fica só no livro, né? Fica só no livro e no professor. E, inclusive, a questão agora, Afrânio, é: o professor estaria preparado para dar esse tipo de curso? Como é que está a formação do professor? Essa é Essa é uma uma grande questão, né? Essa é grande. uma grande questão que a gente até ia perguntar para o senhor para abordar a formação dos professores, né? Infelizmente, até onde eu consigo entender e conhecer, viajando por aí, pelo Brasil, é o seguinte, né? O curso de licenciatura, que é o curso que dá formação pedagógica, né, para os futuros professores. Eu tenho visto muito pouco trabalho ligado à educação digital. Realmente eu tenho visto muito pouco. Veja, 2020, 2021, então de 2021 até 2025, são apenas 4 anos, né? Era preciso ter havido uma revolução na licenciatura, era preciso ter mudado muita coisa, mas não mudou, não mudou. Então, esse problema de preparação do professor para usar bem também pedagogicamente, isso não vem sendo feito de uma maneira satisfatória. Existem lugares, existem institutos, existem faculdades que podem dispor desse trabalho, que dispõem, que oferecem, mas a maioria não. Então, o professor ainda acaba sendo formado no velho estilo. É como se não houvesse a internet. Ou então usar a internet assim de uma forma muito precária, né? Muito pouco, muito superficial, de passar um filme, de mostrar alguma coisa. Não, não é isso. A educação digital pressupõe muita coisa. Pressupõe, em primeiro lugar, o aluno entender da responsabilidade de um meio digital, de um perigo do meio digital. Essa é a primeira coisa. Você está com um aparelho aí na sua mão que pode ajudar muito você, mas pode te prejudicar muito também. Então, como trabalhar isso? Principalmente já no fim do ensino fundamental 2, por exemplo. Como preparar isso? Muitas formas de violência hoje são virtuais, né? São digitais. Então, como preparar para usar isso aí? Isso é um aspecto, vamos dizer assim, um aspecto de comportamento com relação à questão digital. A outra parte é como você vai aproveitar o material digital. Você sabe que tem alunos, né? E não é raro, não, né? Que não tem muita paciência de assistir, por exemplo, uma aula, uma apresentação de 10 minutos, 15 minutos. Já adianto a velocidade da fala ou do áudio, né, que ele está ouvindo. Porque não tem muita paciência. Esse é um problema sério do nosso tempo, né? A falta de preparação para isso, a falta de paciência. Isso também se aprende. Isso também se aprende. Né? Nós temos percebido que os alunos hoje, não é só os alunos, né? A sociedade em geral, é uma sociedade muito, muito apressada. Né? Parece que ninguém mais tem tempo para nada.
Então, quer tudo de imediato, quer tudo que resolva no instante. Então, se você está apresentando alguma coisa, não, está muito devagar, isso aqui está muito chato, vou avançar, e avança. Eu canso de ver aluno que me diz isso, que está fazendo isso. Eu falo, mas, poxa, tem 10 minutos, será que você não consegue ouvir 10 minutos de uma apresentação normal? É muito chato, tudo fica chato, tudo fica assim. Então, esse é um problema que você, trabalhando educação digital desde os pequenos, você vai tentar educá-los até para isso, para entender melhor, para prestar atenção, para não ficar disperso. Porque se ele está em casa assistindo aquilo, ele está num outro ambiente. Então, ele pode ter outras coisas que atraem a atenção dele. Como é que ele vai fazer para ter foco? E não adianta você pôr ele vir, mas aí tem um barulho aqui, tem um telefone que toca ali, tem aquele que chama, ele está pegando o celular para ver não sei o quê. Quer dizer, ele está completamente desconcentrado. Então, isso não produz aquilo que tem que ser produzido, entendeu? Nós temos vários problemas. Problema de comportamento do aluno, problema de como o professor lida com esses dispositivos, como a escola tem um projeto para isso. O que nós vamos fazer de educação digital no primeiro ano? E no segundo ano? E no terceiro ano? Vai haver uma progressão? Como é que é isso? Esses alunos aqui que estão passando agora para o terceiro ano, o que eles tiveram? O que eles aprenderam no primeiro e no segundo para a gente poder retomar isso aqui? Então, esse planejamento ainda é muito precário. Existe, sim, aqui e ali, mas de modo genérico, não, é muito precário. Então, fica uma coisa assim, depende do professor. O professor tem iniciativa, sabe mexer com o computador, procura, faz pesquisa, ao outro não, né? O outro não tem essa habilidade, não está muito motivado para isso. Eu acho que tem de haver um projeto da escola, não a iniciativa do professor. A escola, sim, que deve ter um projeto de educação digital que vai fazer, então, uma preparação para o corpo docente. Os professores vão aprender, assim como se aprende a você usar o livro didático, né? Vai aprender a usar isso aí. Porque agora está mais ou menos assim, depende um pouco do professor. Depende do professor tomar iniciativa. Aí o outro fala, mas eu não tenho muito jeito, né? Então, aquele outro faz, mas outro não faz. E, no entanto, todas as disciplinas, né, todas as matérias precisam desse recurso. Então, ainda, nós estamos tateando em busca desse projeto. 2020, 2025. Melhorou? Melhorou, mas muito pouco. É um caminho novo, um caminho que as nossas faculdades de licenciatura não sabiam mexer, não se preocuparam também em se preparar, não é? Porque não é por causa da pandemia, antes da pandemia já podia estar usando, mas não usava. Não usava. E aí, quando veio a pandemia, ficou grave a situação, porque agora era obrigado a usar. E aí deu caos, né? 2020, 2021. 2022 começamos a voltar para as escolas e tal, mas aí os alunos já estavam sintonizados um pouquinho com a internet, alguns professores, e viram que era possível retomar aquilo, não abandonar aquilo, mas retomar. E aí nós vimos o caos que se criou. Agora, eu digo para você, sinceramente, né, o Ministério da Educação do Brasil deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar, e não é de hoje. Então, por exemplo, escolas que não tinham conexão, zero conexão. Isso é um problema de infraestrutura tecnológica. Por que essas regiões, em certas regiões do Brasil, não havia isso? A pandemia só veio colocar em evidência o que era um problema já antigo, que não tinham, às vezes, conexão, que não tinham, às vezes, nem energia suficiente para isso. Os professores não tinham os dispositivos móveis, né, um tablet, um computador bom, não suportava aquilo que ele tinha que fazer. Então, aí foi, não, vamos doar computador para a escola, mas tudo na correria, né? Tudo na correria. Não adianta você doar se você não sabe, se não ensina como usar. Então, nós vimos que essa área tecnológica, essa infraestrutura, olha, um parênteses aqui, eu vou dizer para você, eu acho que a internet no Brasil devia ser gratuita. Devia ser gratuita. Nós temos um grave problema econômico. Você fala, não, mas paga pouco pela internet, mas tem gente que não pode pagar nem esse pouco. Então, devia ser assim, como alguns países fazem, internet gratuita. Internet gratuita, de boa qualidade, porque o futuro do país depende dessa estrutura tecnológica. Não é só a escola. Se você não tem uma boa mão de obra qualificada, você vai ter gente menos capacitada para desenvolver o país. Isso vai mexer com a economia, está tudo ligado. Educação, internet, profissão,
preparação, está tudo ligado. Quando uma coisa não funciona, a outra não funciona também. Você vê que hoje nós temos até algumas faculdades, né? Quando foi na pandemia, fizemos vestibular online, né? Houve vestibular online. Mas quem podia fazer vestibular online? Quem tinha um computador? E quem não tinha? Um simples celularzinho não ia resolver o problema. Então, é isso que eu digo. Não haver essa infraestrutura, não haver essa educação digital, acaba causando exclusão social. A pessoa fica menos preparada para viver no século XXI, né? Professor, são várias questões, né, que a gente pode estar levantando. Falta realmente, que nem o senhor falou, planejamento, porque tudo que a gente vai executar, vai realizar, a gente precisa se planejar, principalmente Exatamente. com a internet, que a gente sabe que precisa de todos os recursos, de todo um preparo, né, para ter uma qualidade boa, porque fazer todo mundo faz. O Ligar. problema não é como, não é fazer, o problema é a qualidade que você faz do serviço, né. Exatamente. Se você não tem essa estrutura, o que que acontece? Cai toda hora, trava, e aí o senhor falou dessa questão que o aluno hoje não está muito, ele não espera muito, ele quer as coisas rápidas, ele não tem paciência. Se começar a travar, começar a cair, ele não tem. Então aí é que ele se dispersa mesmo, né. Aí, exatamente. Então, nós temos Então, duas coisas. Nós temos um lado, que seria um compromisso governamental de criar essa infraestrutura tecnológica. Conexão, né, gratuita, fazer com que as escolas tenham boa aparelhagem, que funcione bem, isso é fundamental. Mas isso o professor não pode fazer. Quem tem que fazer é o governo. Quem tem que fazer são as autoridades, né? Eles é que têm que providenciar isso. E preparado esse cenário, aí você vai encaixar professores e alunos. Então, se o professor dispõe disso, ele já melhora. O aluno. Então, mas aí vem o que nós falamos, né? O professor está sendo treinado, preparado para usar bem isso? Muito raramente. Muito raramente. Então, não adianta nada também você ter a internet, ter uma aparelhagem boa, se você não sabe bem como aproveitar tudo isso. E aí, nós perdemos a oportunidade de educar os jovens para esse mecanismo. Eles não são educados. exatamente. Você falou a questão da paciência, a questão de ver, a questão de selecionar e a questão também dos riscos de você ficar acessando a internet, né? Os riscos que isso tem. Então, essa educação é muito ampla, né? Não é só educação escolar. Hoje nós temos visto, infelizmente, muitos casos de bullying virtual dentro de escolas, né? Dentro de escolas, grupos que se formam e tudo mais. Então, é preciso aprender que isso tem uma ética, que isso tem um comportamento social e tudo mais. É tudo novo? É tudo novo. Os pais sabem fazer isso? Não, não sabem. De modo geral, não sabem. Né? Podem dar um conselho ou outro, mas eles não estão preparados profissionalmente para isso. Então, a escola tem que ter um projeto, fazer um projeto que abarque, por exemplo, do primeiro ao último ano. Então, ali, o que nós vamos fazer durante esse período todo? Qual vai ser o nosso planejamento? Quais vão ser os nossos objetivos com relação a esse trabalho? Se não fosse usar a internet, seria a mesma coisa? Quer dizer, nós teríamos o mesmo resultado? Ou a internet faz alguma diferença? Essas perguntas todas devem estar no planejamento e fazer isso aí. Né? Independentemente até da questão da formação do professor, porque se ele não vem formado para isso, a escola vai ter que ter a responsabilidade de ajudar o professor a se atualizar também. Então não é um problema pequeno, hein? Não é um problema pequeno, é um problema sério, um problema grave, que afeta a economia do país, que afeta a questão social, a questão da inclusão social, tá? Um problema sério que, a meu ver, não está sendo enfrentado com a devida seriedade. Então, isso é uma coisa que a sociedade precisa perceber para poder cobrar isso. Né? Não é pelo fato, nossa escola tem computador. Bom, e daí? O que ela tem computador não quer dizer nada. O que você faz com isso? Como é que você usa isso? Não adianta nada. Então, não é porque tem escola que faz isso. O professor, venha ver a nossa escola, tem computador aqui, tem uma sala de informática ali, tá tudo bem. Daí? Ele não vai ficar o tempo todo na sala de informática, ele vai ficar na sala de aula. Então, na sala de aula não se usa também?
a internet? É só por uma hora que tem ali por semana? Como é que é isso? Então, os pais devem pedir isso à escola, devem conversar com a escola sobre isso. É preciso também educar os pais, né, Afrânio? Sim, uma questão até que eu ia colocar é como é que a tecnologia ela pode ser implantada nas escolas e ter essa interação com os pais, alunos, professores, a direção e a comunidade, Exatamente. o entorno, a escola, né, os pais, como é que eles estão inseridos, como eles podem ser inseridos numa questão tão importante que é o digital, né, professor? E tão nova, né? Uma questão É, nova. Uma questão nova. Eu conheço uma escola em que deve haver outras aí, mas eu conheço uma escola em que há uma professora, um professor que se reúne com os pais uma vez por semana, não sei se é um sábado, né? E ele tem essa conversa e tudo mais, e fala muito sobre a questão da internet, até explica para os pais como mexer um pouquinho no computador, né? Porque às vezes ele nem sabe mexer, é o filho que mexe. Então, tentar inserir os pais também nessa discussão. Porque, como eu falei, é preciso educar os pais. Eles também não foram formados nisso. Não pode pôr a culpa dos pais. Não, não se trata de culpa. Se trata de pessoas que estão despreparadas. É seu filho, mas você está despreparado para cuidar dele nesse sentido. Ele está agora num outro ritmo, num outro tipo de vida que você não conhece. Você nem sabe o que ele faz na internet. Né? Nem sabe o que ele está vendo, o que ele está usando. Ele fala que estou fazendo um trabalho da escola. Mas como é que é esse trabalho? Está vendo mesmo? Está acompanhando? Consegue acompanhar isso? Mesmo que seja lá do pequenininho, né? Aluno de 6, 7 anos, o pai olha aqui, ali e tal. Mas ele não está entendendo bem. Depois de um certo tempo, ele já não consegue entender nada. Né? Então, o aluno começa a ficar completamente solto. Então, é uma sociedade que tem problemas, nós sabemos disso, a questão cultural no Brasil, a questão da formação do povo, nós temos muita dificuldade para isso, nós temos muita gente que mal consegue ler e escrever, mal consegue entender as coisas, e são pais, né? São pais, são mães, e que estão aí com seus filhos. Então, tem gente que tem uma visão muito ingênua disso, acha que isso é um problema de escola. A escola se vira, a escola faz isso, a escola faz aquilo, e se contenta com qualquer coisa que a escola faça. É isso que é perigoso. Eu participei de uma pesquisa uma vez em que você conversava com pessoas de várias classes sociais a respeito disso. Você acha, alunos de escola pública, você acha que a escola do seu filho é boa? A maioria diz que sim. A maioria. Ah, sim, ele tem lanche lá, né? Ele tem merenda, né? Ele tem isso, ele tem aquilo. Eles estão vendo outra coisa, eles não estão vendo ensino. Eles estão vendo outros mecanismos que tem na escola e que ajudam a criança, né? Então, essa avaliação dá impressão para a família que, pronto, eu nunca tive uma escola que tivesse isso, meu filho tem. Então, está muito bom. Nós temos que ser um pouco mais exigentes, exigir com mais. certeza. Para isso, você precisa saber o que pedir, saber o que exigir, entendeu? Senão, fica assim, a pesquisa revelou que o povo está contente com a escola pública. Mas é falso isso. É falso, é uma pesquisa falsa, porque não é isso. Eles estão avaliando, como eu falei, merenda, se tem a quadra, se tem banheiro, tá vestiário. Mas isso é o mínimo, gente. Isso é o mínimo. Sem isso, numa escola não funciona. Como é que é a questão do ensino? Ah, mas a maioria das famílias não tem condições de avaliar. Por isso, escolas que, como eu falei ali, eu vi uma colega fazer isso, de conversar com os pais semanalmente, poxa, é uma coisa muito boa. Ela está não só ensinando, como inserindo as famílias. Todo mundo vai? Não, não é todo mundo que ia. Não sei se agora, com o tempo, né, vai tentar convencer outros pais a comparecerem. Porque nós podemos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, nós podemos fazer isso com reunião de pais, por exemplo. Né? Podemos Sim. fazer reunião de pais, olha, junto a ti, numa classe, 20 pais aqui, vamos fazer uma conversa, porque às vezes tem o pai que não pode, ele chega tarde, né? O outro que está viajando, aquele que está em dificuldade, nem todo pai pode participar presencialmente, né? E por que não usar esse recurso aqui como uma forma de agregar esse pessoal? Você vê quantas coisas nós podemos fazer com isso? Quantas coisas ligadas à educação que nós podemos desenvolver? Ainda estamos no começo, vamos ter um pouco de esperança, né, de que isso se transforme numa coisa boa. Mas aí que a gente olha para outros países que já vinham fazendo isso, não precisaram esperar a pandemia para fazer, já vinham usando tecnologia, né, que já estão muito à frente.
A hora que a gente conseguir dar um primeiro passo, os outros já deram mais 2 passos à frente. Estamos ficando sempre cada vez mais para trás. Quando que o nosso governo espera dar 100% de tecnologia digital nas escolas? Essa é uma pergunta que devia ser feita. Quando? Eu vi um pouco tempo falar, mais ou menos daqui 20 anos nós vamos chegar aonde onde estão tais países. Só que esses países daqui 20 anos vão estar muito mais à frente. E 20 anos é uma geração, 2, 3 gerações, né? Quer dizer, nós estamos perdendo essa batalha contra o tempo? Eu temo que sim. Eu acho que é preciso melhorar muito isso aí. Mas, voltando ao nosso tema, isso é absolutamente fundamental. Educação digital não pode ficar fora. Tá? Por isso que eu disse, eu sinto falta de uma presença mais atuante do Ministério da Educação, projetos, conversas com a sociedade. Não adianta ficar só conversando entre eles. Você precisa ter canais de comunicação com a sociedade, saber o que eles pedem, o que eles precisam, e nem sabem que precisam, portanto não sabe pedir, não sabe reivindicar. É isso que é o pior que pode acontecer, não é verdade? Certo, professor. Outra questão, né, desses avanços, que ocorreram, foi a questão do uso do celular em sala de aula, né? Que houve a lei, que a gente sabe que foi proibido o uso do celular. Como é que o senhor vê essa questão? O que tem de positivo, mas ou não, se traz algo que precisa ser melhorado? Qual a sua avaliação, professor? Olha, como professor, eu vejo o seguinte, o celular hoje faz parte da vida, ele é parte indispensável da vida. O aluno tem 4 horas, 5 horas de aula, saindo de lá ele vai usar o celular, né? Ele vai usar o celular. Então, o fato dele ficar uma manhã sem usar o celular, a questão está um pouco desfocada. O professor muitas vezes reclama que o aluno tem o celular porque ele fica distraído na sala de aula, né? Ele fica distraído, ele fica vendo o celular em vez de prestar atenção. Então o problema não é o celular, o problema é a falta de atenção. Porque se não tiver celular, ele fica distraído de outra maneira. Não é tirar o celular que vai criar automaticamente atenção, concentração, interesse. Não é. Não é. Eu dou aula há 50 anos, a gente sabe, muito antes de haver celular. Quer dizer, a concentração, o interesse tem que ser despertado pelo professor. Se nós temos um processo, uma aula, uma coisa não muito dinâmica, que não envolva o interesse, não desperte o interesse do aluno, ele pode acessar o celular. Se ele não tiver celular, ele vai ficar distraído, ele vai pegar outra coisa para fazer. Isso vai acontecer. Tá, eu acho que em primeiro momento é importante, sim, tirar o celular. Mas se você não mudar o tipo de aula, não vai adiantar nada. Ele não vai continuar prestando atenção. Não vai, ele vai ter que mudar. Essa estratégia é que é central. Fernanda, essa que é central. Quer dizer, por que ele prefere ver o celular em vez de prestar atenção? Por que ele prefere fazer isso a ver aquilo? É essa a pergunta que tem que ser feita. Será que o que você está falando é uma coisa tão desinteressante que o celular... Entendeu? Eu acho que é importante tirar, num certo momento, não permitir isso aí, mas é preciso, primeiro, educar para isso. Educar, é mais ou menos como eu falar, olha, é melhor eles não aprenderem a dirigir, porque eles vão bater o carro. Não, e se você ensinar ele a dirigir? É melhor. Aí ele vai usar bem o carro. E se você ensinar ele a usar o celular? Bom, vai ser melhor. Porque não é todo aluno que fica distraído, vendo joguinho, fazendo isso. Não é todo mundo. Não é. A gente tem essa experiência, não é 100% da turma. Né? Então, existem pessoas ali, existem alunos que a gente pode captar a atenção deles, a concentração, por meio de atividades, por meio de outras coisas. Entendeu? Então, o celular vem mostrar que muitas aulas são absolutamente desinteressantes. Não tem nenhuma motivação para assistir aula. Então, aí ele se distrai com aquilo lá. Tá bom, tira o celular. E aí, melhorou então a escola? Melhorou o comportamento dos alunos? Não, agora eles prestam atenção. Será? Será que ele está prestando atenção ou será que ele está só olhando para você ali e não está nem aí com a aula? Entendeu? Nós temos esse processo que eu sempre falo com os professores, quando eu dou treinamento para professores e tal, eu falo, gente, vamos prestar atenção numa coisa, né? Uma sala de aula silenciosa é perigosa. Você não tem que impor silêncio na classe. Você tem que ganhar atenção. Atenção é diferente de ficar quieto. O aluno pode ficar quieto silenciosamente e não está prestando atenção em nada. Então, eu tenho medo de classe silenciosa, que não fala nada.
Não fala, por que é perigoso? Porque eu não sei se eles estão entendendo o que eu estou falando, ou se eles estão acompanhando o meu raciocínio, ou se eles estão... Né? Como é que eles estão? Nós temos que sentir essa interação. Então, conversar, pedir, falar, fazer uma coisa dinâmica, faz com que eu tenha uma ideia melhor se eles estão me acompanhando, se eu estou entendendo também as dúvidas deles. Não se pode fazer da aula um discurso. Tem professores, tem escolas hoje que o professor pega o microfone e fica falando no palco. Isso não é aula. Aí você não tem uma sala de aula, você tem um auditório. Pessoas que estão lá para ouvir. E aí você vê, muitos alunos falam para mim, fica lá atrás, distraído, tal, porque né, não tem interação. Não tem como conversar com o professor. Ele está falando ali no microfone. Você chama isso de aula? Não. Era preferível, então, gravar e ele assistisse em casa, porque dá na mesma. Não tem nenhuma interação. Então, tem muita coisa envolvida nisso. Entendeu? Tem muita coisa. Tirar o celular é uma medida, mas não pensa que é a solução, né? Não é a solução para o problema da escola. Tá? Ah, os alunos estão distraídos, tira o celular. Tá, antigamente não tinha celular e continuava distraído. E aí, qual era o problema? O problema é, às vezes, um problema pedagógico, um problema de forma de você chamar a atenção, prender a atenção, concentrar e assim por diante, né? Com certeza, né, professor? Bem, esse espaço aqui, Educação em Pauta, é justamente para a gente trazer essas informações de qualidade e discutir, né? Eu gosto muito da palavra dialogar, não discutir, mas dialogar muito essas questões e falar com as pessoas, trazer esses assuntos mais próximo para que a gente possa refletir, né, ter esse senso crítico do que precisa ser melhorado, do que a gente já caminhou, do que precisa ser caminhado. E aí eu gostaria, professor, ficaria aqui horas, né, para a gente falar sobre esse tema, que o senhor mesmo colocou vários assuntos, mas eu gostaria que o senhor fizesse um fechamento agora. Quais são os desafios? Como é que a gente pode promover essa inclusão digital nas escolas? Para fechar isso aqui, Afrânio, a gente diria o seguinte: como a gente faz para fazer isso aqui? Nós temos dois aspectos. Tem um aspecto que o professor, a escola, não tem controle, como eu falei, que é aquela questão da infraestrutura. Garantir uma internet, uma conexão de qualidade para todo mundo. Tá, essa é a primeira coisa. Aliás, para cumprir a Constituição, que diz que todo mundo tem direito, né, tem os mesmos direitos. Então vamos dar os direitos também para todo mundo. Isso não compete à escola, não compete ao professor. Isso compete a uma estrutura tecnológica da região, da cidade e assim por diante. Então, isso é uma parte. A outra parte, sem isso, não há inclusão digital. Se você não pode usar o aparelho, você não tem inclusão digital. Uma vez organizado isso, então a preparação do professor. Eu ainda acho que a inclusão digital, a educação digital, tem que passar por uma transformação na formação do professor. Aí sim. Hoje, o que nós temos hoje, de modo geral, pensando em termos de Brasil, são experiências aqui e ali, não é uma boa experiência aqui, outra ali, mas são coisas espalhadas pelo país. Nós não temos um projeto consistente e que a gente vai perseguir os objetivos durante 1 ano, 2, 3, 4. Não se pode mudar de um ano para o outro. Nós temos que entender que aquilo é um processo e tem que ter uma vida, né? Vamos calcular para ver, para avaliar, para ver se a gente errou ou não. Então, esse direcionamento é o desafio que eu acho que tem que haver. Então, temos que enfrentar isso aqui, mas tem que ter também vamos dizer assim, um ponto de partida, que seria através do Ministério da Educação, estabelecer projetos, estabelecer prioridades. Eu não vejo isso acontecer. Algumas, como eu disse, algumas escolas fazem isso por iniciativa própria. E algumas estão até fazendo muito bem. Mas são experiências espalhadas. Então, o desafio é tanto governamental, da parte da infraestrutura e tudo mais, tecnológica, como também educacional, ligada à formação do professor. Aí não há dúvida que o grande beneficiado disso vai ser a nossa juventude. Bem, professor, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a sua participação aqui no Educação em Pauta. Seja sempre bem-vindo. No próximo mês, a gente sempre vai estar trazendo um tema pertinente a esse universo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é uma coisa muito importante abrir espaços, né, para essas conversas sobre educação, sobre família, sobre sociedade. Valeu. Até a próxima vez.